Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a sexta aula da playlist Análise Combinatória. É importante ter assistido as 5 primeiras aulas dessa playlist para o melhor acompanhamento dessa sexta aula. Na última aula eu trabalhei com vocês arranjo, combinação e permutação simples. Nessa aula eu estarei trabalhando arranjo, combinação e permutação, só que agora com elementos repetidos. Tudo bem? Como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa aula 3, onde nós vamos estar trabalhando, né? Os agrupamentos, arranjo, combinação e permutação, só que agora com elementos repetidos. Nas aulas 4 e 5, nós trabalhamos com arranjo, combinação e permutação, só que simples, sem ter elementos repetidos. É importante ter assistido essas aulas 4 e 5, porque lá eu trabalhei o conceito do que é arranjo, combinação e permutação. E nós vamos estar utilizando isso aqui também nessa nossa aula 6. Tudo bem? Então, o arranjo com repetição, também conhecido como arranjo completo, é o tipo de arranjo onde aparecem elementos repetidos, tá? E para fazer o cálculo deste arranjo, que nós vamos indicar aqui por AR, arranjo de n elementos tomados P a P, é dado por n elevado a P. Poxa, mas quem que é este n, professor? Quem que é o P? O n é a quantidade de elementos que eu tenho e o P é de que forma que eu quero agrupá-los. Tudo bem? Então vamos aqui para um exemplo, vocês vão ver que é bem simples fazer este cálculo. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Observa que eu não estou falando algarismos distintos, então pode repetir algarismos na formação deste número aí. Então eu posso repetir algarismos, já estou trabalhando com elementos repetidos, tá? Olha, gente, um número com 3 algarismos, ele possui centena, ele vai possuir dezena e ele vai possuir unidade. Então, ele tem centena, dezena e unidade, beleza? Olha, quantos algarismos eu tenho para poder formar esse meu número? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, eu tenho 5 algarismos, então meu n será igual a 5. De que forma que eu quero agrupá-los? Como eu quero formar números com 3 algarismos, eu vou agrupá-los 3 a 3. Então, o meu P é igual a 3. Olha, se o n é diferente do P, já descartou a possibilidade de permutação. Ou é arranjo ou é combinação. Como que eu vou diferenciar agora? Eu monto um elemento deste grupo. Ó. Vou montar um número de 3 algarismos distintos com os algarismos dados. Vou montar aqui o número 123. Se eu trocar de ordem o 1 com o 2, vai me dar o número 213. Então, a mudança de ordem afetou o meu elemento. Né? Eu tinha 123, agora eu tenho 213. Bem, se a mudança de ordem altera o grupo e o n é diferente de P, eu estou com um arranjo. Agora, por que elementos repetidos? Porque aqui, olha, eu poderia ter o número 224. Aí. Se eu trocar este 2 com este outro 2, continua sendo 224. Mas, se eu trocar este 2 com o 4, eu teria o número 422. Então, alterou, apesar de ter algarismos iguais, né? Ter 2 algarismos iguais. Então, por isso que se encaixa no caso de arranjo com repetição. Para este cálculo, então, está aqui a nossa formulazinha. Arranjo com repetição de n elementos P a P. Então, eu estou com um arranjo com repetição de 5 elementos tomados 3 a 3. É dado por n elevado a P. O meu n é 5. O meu P é 3. Então, vai dar 5 elevado ao cubo, que é igual a
125 números. Então, dá para formar aqui 125 números. Beleza? Está aí resolvido através da forma do arranjo com repetição. Agora, este exercício, pessoal, eu poderia resolvê-lo também pelo princípio multiplicativo da contagem, né? Que nós estudamos aí em aulas anteriores. Pelo PMC, olha bem, como o meu número tem 3 algarismos, para a centena, eu poderia usar o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Eu teria 5 opções de algarismos para a centena. Para a dezena, olha, como aqui está dizendo, né? Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Não está falando algarismos distintos. Então, o número que está na centena, ele pode se repetir na dezena. Então, eu teria, de novo, 5 possibilidades de algarismos. Para a unidade, a mesma coisa. Eu teria mais 5 possibilidades de algarismos. Tá? Multiplicando, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Você tem 2 formas de resolver este exercício. Pode fazer pelo princípio multiplicativo ou pela fórmula do arranjo com repetição. Então, toda vez que você tiver um exercício que é arranjo com repetição, você pode resolvê-lo pelo princípio multiplicativo da contagem, ok? Agora, gente, ficar atento, porque se falasse em algarismos distintos, aí é arranjo simples, porque aí não poderia repetir elementos, ok? Então, tá aí a solução, né, do nosso exemplo. Vamos agora para um exemplo envolvendo combinação com repetição, ou também conhecida como combinação completa. Bem, a combinação com repetição, conhecida também como combinação completa, é quando eu tenho uma combinação que envolve elementos repetidos, né? Então, a definição de combinação nós vimos na aula 4 e 5, né? E aqui nós vamos estar vendo a combinação com repetição, conhecida como completa. Tudo bem? Para fazer este cálculo, eu vou indicar por CR, combinação completa, de n mais p menos 1, p elementos, como n mais p menos 1 fatorial sobre p fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Gente, se eu tiver um problema que é uma combinação, seja ela simples ou completa, só pela fórmula da combinação simples ou a fórmula da combinação completa que eu vou conseguir resolver esse tipo de problema. Tudo bem? Então vamos aqui para um exemplo onde nós vamos estar utilizando aqui a fórmula da combinação completa ou combinação com repetição. Vocês vão ver que é bem simples, não se assuste com a fórmula, tá? O exemplo, supondo que você queira comprar um sorvete com 4 bolas em uma sorveteria que possui 3 sabores disponíveis: chocolate, baunilha e morango. De quantos modos diferentes você pode fazer essa compra? Gente, o meu sorvete vai ter que ter 4 bolas. Então vai ter que ter sabores repetidos a hora que eu for escolher essas 4 bolas. Por quê? Porque eu tenho 3 tipos de sabores: chocolate, baunilha e morango. Então, meu N, a escolha de sabor, né, que seria o meu N, vai ser igual a 3. Esses sabores, eu vou ter que estar agrupando eles 4 a 4. Por que 4 a 4? Porque o meu sorvete vai ter que ter 4 bolas. Olha bem, se ele vai ter que ter 4 bolas, ele poderia ter uma bola com chocolate, uma bola ser de baunilha, uma bola ser de morango. Com certeza, a quarta bola, eu teria que repetir um dos sabores para poder dar as 4 bolas no meu sorvete, tá? Vamos supor que eu escolha morango aqui para a quarta bola. Então, observa, olha, as 4 bolas estão aqui: chocolate, baunilha, morango e morango. Se eu mudar a ordem, por aqui, morango, chocolate, baunilha e morango,
continua sendo as mesmas 4 bolas, continua sendo os mesmos sabores que eu escolhi. Então, aqui, olha, como o N é diferente do P e a mudança de ordem não altera as 4 bolas escolhidas, eu estou trabalhando com uma combinação com elementos repetidos. Então, por que o meu N tem que ser 3? Porque são a quantidade de escolhas de sabores que eu quero. Eu só tenho 3 sabores, tá? Substituído, então, na fórmula da combinação com repetição. Seria a combinação com repetição. Olha bem lá na fórmula. N mais P menos 1. Então, meu N é 3. Mais o meu P, que é 4. Menos 1. Tomados 4 a 4. Meu P igual a 4. Ó, substituindo o N e o P na fórmula. Né? Daqui eu vou tirar, então, N mais P menos 1. Então, 3 mais 4 menos 1 fatorial sobre P fatorial, meu P é 4, 4 fatorial, que multiplica N menos 1. 3 menos 1 fatorial. Está substituído os valores, agora nós vamos fazer as continhas. Olha, 3 mais 4 dá 7, 7 menos 1 dá 6. Vai dar 6 fatorial no numerador. E no denominador, eu tenho um 4 fatorial. 3 menos 1 dá 2, 2 fatorial. Eu vou desenvolver no numerador o fatorial de 6 até 4, porque eu tenho um 4 fatorial no denominador. Aí eu simplifico. Então, 6, 5, 4, tranco fatorial no 4, que eu vou ter o 4 fatorial no denominador. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. Ok? Simplifico o 4 fatorial com 4 fatorial. Eu vou ter, então, 6 vezes 5 dá 30 no numerador. No denominador, 2 vezes 1 dá 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então, eu vou ter 15 modos diferentes de escolher essas 4 bolas de sorvete. Beleza? Então tá aí, gente, olha, o exemplo sobre combinação com repetição, ou também conhecida como combinação completa. Show? Simplesinho, né? Então vamos lá agora para a permutação com elementos repetidos. Bem, a permutação com elementos repetidos, pessoal, é aquele tipo de permutação, né? Aonde, já está dizendo, aonde eu vou ter elementos que se repetem, tá? E para efetuar esse tipo de cálculo, então, nós vamos estar trabalhando com essa formulazinha aqui, olha, tá? Então, ela não dá para fazer pelo princípio multiplicativo, hein? Só aqui através da fórmula. E é simples, não se assusta com a fórmula. P de N, alfa, beta, gama e assim por diante. É dado por N fatorial sobre alfa fatorial, que multiplica beta fatorial, que multiplica gama fatorial e assim sucessivamente, tá? O N que eu vou utilizar na fórmula é o número de elementos que eu quero permutar. E o alfa, beta, gama, se tiver mais elementos, são os números de elementos que se repetem, a quantidade de vezes que um determinado elemento se repete. Tudo bem? Vamos aqui através do exemplo, que vai ficar bem mais simples para vocês entenderem, tá? Olha, o meu exemplo está dizendo o seguinte: quantos são os anagramas da palavra aritmética? Primeira coisa, vamos identificar aqui que tipo de agrupamento é. Falou em anagrama, gente, pode ir para permutação, ou é permutação simples, ou permutação com elementos repetidos. O que é um anagrama? É a mudança de ordem das letras de uma palavra. Então, observa bem, eu tenho a palavra aritmética, eu poderia estar trocando ali, ó, o R com A,
e ficar aritmética. É um anagrama dessa palavra. Tem sentido? Não importa se tem sentido ou não. Então, olha, como é só a mudança de letras, a mudança de ordem das letras de uma palavra, essa palavra tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho um total de 10 letras, meu N é 10. E de que forma que eu vou agrupá-la, essas 10 letras? Olha, gente, eu vou estar agrupando elas 10 a 10. Por que 10 a 10? Né? Porque eu só vou estar trocando essas letras de ordem, tá? Bem, então são 10 letras que eu vou estar mudando de ordem. Então eu vou estar agrupando 10 a 10 e a mudança de ordem altera o grupo. Então eu estou com permutação. N igual a P e a mudança de ordem altera a palavra, né? E como tem letras repetidas, então tem algumas mudanças que não vai alterar. Então se encaixou em permutação com elementos repetidos. Então nós já identificamos o N, que é a quantidade de letras. Olha, observa que a letra A, ela repete duas vezes. Então, eu posso indicar aqui como alfa igual a 2. A letra T também repete duas vezes. Então, eu tenho uma outra letra repetindo duas vezes. Então, eu vou ter um beta aqui igual a 2. E tenho a letra I, que também está repetindo duas vezes aí. Esses são os elementos repetidos. Então, eu vou ter aqui na forma o gama também igual a 2. E por aí vai. Se tivesse mais letras repetidas, eu teria mais elementos repetidos, ok? A fórmula lá, P de N, então P de 10. O alfa é igual a 2. O beta é igual a 2. O gama é igual a 2. Ok? Então, vai ser o N fatorial, 10 fatorial, dividido por quem? Por 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Tá? Agora, eu vou efetuar essa conta. O 10 fatorial seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Dividido por fatorial de 2, gente, é 2 vezes 1. Aqui embaixo eu não posso multiplicar, colocar como 8 fatorial, tá? Então, o fatorial de 2, eu tenho um 2 fatorial, vai dar 2, que é 2 vezes 1. Depois eu tenho um outro fatorial de 2, que é 2 vezes 1, dá 2. Tem um outro fatorial de 2, que é 2 vezes 1, dá 2. Então, observe que ao multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, não fatorial de 8. Eu já posso simplificar com 8 no numerador. Bem, o que sobrou para mim, então? A multiplicação de 10 vezes 9, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é. Tá? Efetuando essa multiplicação, eu vou encontrar 453.600 anagramas, tá? Então, tá aí a resposta do nosso exemplo envolvendo permutação com elementos repetidos. Show? Bem, gente, aqui então eu estou encerrando essa aula 6 da playlist Análise Combinatória, tá? Olha, a aula 7 eu vou estar trabalhando com vocês só exercícios envolvendo, né, arranjo, combinação e permutação com elementos repetidos. Na descrição desse vídeo tem um link do material dessa aula e do material da aula 7.
tá? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver os exercícios, tá? Da aula 7. E logo, logo, eu já lanço esta aula com a correção desses exercícios. Tudo bem? Qualquer dúvida em algum dos exercícios trabalhados nessa aula de hoje, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um link aí no meu canal e se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Então, galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Logo, logo, aula 7. Fui!